Segundo a doutrina bíblica, para ser pastor, tem que ter alguns requisitos para chegar ao cargo pastoral. Primeiramente, tem que ser crente, e bem crente. Eu não estou falando de pessoas que dizem que são pastores, eu estou falando de pastores que foram escolhidos por Deus. Para ser pastor, segundo as cartas de Paulo, tem que ter bom comportamento cristão, tem que ter exemplo de vida e também ter uma família com bom comportamento, tanto a esposa como os filhos, para serem o exemplo para os demais seguidores. Vivemos hoje um tempo de, como se diz a palavra, um tempo de palhaçada, uma palavra mais clara para você entender. Hoje todo mané diz que é pastor. Um cara abre uma igreja na esquina de uma rua, bota uma placa e diz: sou pastor. É uma identidade falsa e enganosa, porque é como que eu, que sou cabeleireiro, né? Aí eu abro uma clínica de dentista, né? Aí boto lá: dentista Pedro Carlos. Satanás, ele é o pai da mentira. Então isso é uma mentira. A regra bíblica para ser pastor, existe um certo requisito. Primeiro, as pessoas que são escolhidas para ser pastor, para chegar ao cargo de pastor, é assim: a pessoa aceita Jesus como Salvador, aí começa a ter um bom comportamento cristão. Primeiro tem que ser batizado com o Espírito Santo, né? Quem não é batizado com o Espírito Santo não é bom ter cargo na igreja, viu? Aí o que acontece? Com o passar do tempo, por causa daquele bom comportamento da pessoa, a pessoa começa a ajudar na igreja. E o pastor da igreja começa a observar: aquele rapaz ali tem um bom comportamento, vou consagrar ele a auxiliar. Aí aquele rapaz é consagrado a auxiliar. Passa alguns anos ajudando o pastor. Se ele se comportar bem e ajudar bem no trabalho de Deus, aí ele passa a ser consagrado ao diaconato, aonde ele já pode servir a Santa Ceia. E com o passar dos anos, se ele servir bem como diácono, como um bom recepcionista na igreja, tá uma festividade na igreja, ele servia ali os obreiros no púlpito com uma bandeja com água, servindo água, sendo um bom obreiro, ele é consagrado ao presbítero, a ser presbítero, ao presbitério. Aí o que acontece? Se ele se comportar bem como presbítero, aí ele é levado para a convenção geral dos pastores e é apresentado a evangelista. E lá na apresentação, se não houver alguém contra, ele é consagrado a evangelista, que é quase pastor. Depois de uns 4 anos no campo já, dirigindo igreja como evangelista, se for aprovado e exercer bem o papel como evangelista, aí ele é consagrado na convenção geral dos pastores, ele é consagrado pelos demais pastores, ele é consagrado ao cargo de pastor. Veja bem, para chegar ao cargo de pastor, primeiro tem que ser crente, segundo é auxiliar, diácono, presbítero, evangelista para chegar ao cargo de pastor. Hoje um bando de mané, um bando de bestas, um bando de pessoas brincando com a palavra de Deus, mulheres que não tem nada de cristianismo, abrem uma igreja e diz: sou pastora. Dá até vontade de vomitar. Obreiros sem experiência, nunca foram para o campo missionário,
o cara não gosta de ser submisso aos seus pastores, ele é auxiliar na igreja. Aí ele diz: rapaz, eu quero ser logo pastor. Eu acho que eu vou abrir uma igreja e vou me consagrar sozinho. Eu mesmo vou pegar o óleo e vou me consagrar sozinho. Eu me consagro a pastor, eu mesmo me consagro. É um bando de lobos disfarçados de ovelhas, bandidos engravatados que estarão diante de Deus para prestar conta. Vocês vão estar diante de Deus para prestar conta por esse falso título que vocês colocaram. Um bando de mané sem experiência nenhuma, mulheres ímpias e corruptas que vão por meio da sociedade, abrem uma igreja na esquina de rua e colocam o nome: sou pastora. Pastora de quê? Vocês vão pregar o quê? Vocês vão pregar prego na parede, é? Quer dizer que uma pessoa, para ser por exemplo, um professor, o cara é analfabeto, aí não tem formação, aí ele compra um título falso e diz: sou professor. Quantos médicos presos? Por quê? Porque estavam usando um título falso. Esses pastores e essas mulheres que dizem que são pastoras deveriam ser investigados pela Polícia Federal, deveriam ser investigados pelos órgãos públicos, porque eles estão carregando um título falso. Resultado é isso aí: é muitos pastores estuprando mulheres de pastores, sendo encontrados transando, fazendo sexo num motel. Aí esses ministérios abridos a facão por pessoas que nem crente não é, e que colocaram o nome de pastor, um bando de mané se nominando pastor por conta própria. Eu não sou mais nem pastor, eu sou apóstolo. Não, eu não sou mais apóstolo, eu sou Deus, Alguns lá nos Estados Unidos já dizem: não, eu não sou Deus, eu sou Jesus, eu não sou mais nem pastor, nem apóstolo, não. Eu sou Jesus Cristo. Vamos caçar o que fazer, que é a melhor coisa que vocês fazem. Deixem de serem mentirosos, criem vergonha na cara. Vocês estão escandalizando a obra de Deus. Resultado: se uma pessoa que está dirigindo a igreja nunca foi consagrada a pastor, se nominou pastor por conta própria, imagina o que é que esse mané vai ensinar para os seus seguidores. Imagina o que essa mulher que se nomeia pastora do Satanás, não tem nada de pastora de Deus. Primeiramente, Deus nunca constituiu mulher para estar na liderança. Deus sempre constituiu homens. Existem pastores, pastoras não. Então o que acontece? Aí a pessoa não quer passar pelo processo auxiliar, evangelista, presbítero, diácono, para chegar ao cargo pastoral. Não, eles pulam logo. Não, eu vou ser logo pastor de um dia para o outro. Se o pastor aqui não me consagra a pastor, vou abrir uma igreja na esquina de rua. Aí eu mesmo boto o nome de pastor, já sou pastor. Aqui em Pimenteiras, Piauí, já teve resultado desses que se nomeia pastor, os escândalos que traz esses que se dizem serem pastores. Então tenha paciência, você que é obreiro, tenha paciência. Se for para você, se for a vontade de Deus para você um dia ser um pastor, não precisa nem você se avexar. Agora, se for para você nunca ser um pastor, você seja um auxiliar, seja um porteiro da igreja. O importante é que você está sendo útil na obra de Deus. Você não é só útil se você for ser pastor, não, entendeu? Você pode ser um pregador da palavra de Deus, você pode ser um irmão que gosta de evangelizar, convidar os vizinhos para ir para o culto, limpar a igreja, ser porteiro na casa de Deus, limpar os instrumentos da igreja. Então você pode ser útil em várias funções da igreja. Agora hoje todo mundo quer ser pastor, todo égua, todo mané hoje quer ser pastor. A mulher não tem comportamento de crente, parece Jezabel, parece verdadeiras pombagiras, parece prostituta, roupinhas curtas, batom, maquiagem. Aí abre uma igreja e diz: sou pastora do cão, viu?
Você é pastora do Satanás. Não tem nada de Deus na sua vida. Vocês deveriam criar a vergonha na cara e nem pegar na Bíblia. Porque isso aí escandaliza a obra. O povo olha assim, olha a pastora mostrando a bunda, mostrando os peitos, a pastora na praia aí mostrando o rabo pra todo mundo, entendeu? Mostrando tudo, aí diz, sou pastora, pastora do inferno. Isso aí não tem nada de pastora, é pastora do cão, viu? Então você que tá nessas igrejas aí vaidosa, que pode tudo, sai daí, porque você tá indo pro inferno carregando a Bíblia debaixo do seu braço. Para ser pastor, existem regras e procedimentos de anos. Para chegar ao cargo pastoral tem que ser auxiliar, primeiramente crente, auxiliar, presbítero, diácono, evangelista, para chegar ao cargo pastoral. Hoje, o cabo aceita Jesus hoje, aí não gosta da igreja, sabe uma coisa? Eu vou abrir a igreja ali na esquina da rua e digo que sou pastor. Pastor de quê, meu irmão? De quê? É bom de você criar vergonha na cara, se converter, volta lá pro banco da igreja, que é a melhor coisa que se faz, do que você tá carregando um título falso e enganoso. É como eu disse, a Polícia Federal tinha que bater em cima desses bandidos engravatados que carregam nome de pastor, que não tem nada de pastor. Quem te consagrou a pastor? Quem te consagrou a pastora? Ah, foi Deus. Que Deus? Existe o Deus do céu e o Deus do inferno, que é Satanás. Então, Deus ó, está por aqui com essa raça ruim de ímpios escandalizando a obra de Deus. Homens e mulheres que nem comportamento de crente têm, aí já diz, sou pastoras. Vão se converter, vão criar vergonha na cara antes de carregar um título falso, mentiroso. Para chegar ao cargo de ser pastor, tem que ser escolhido por Deus. E tem que passar por procedimento para quando chegar ao cargo de pastor, já chegar maduro, com experiência. Aí um cara se nomeia pastor sem experiência nenhuma, resultado, escândalo, escândalo e mais escândalo. Ai de vocês, seus bandidos, no dia do juízo final.